Polônia espera derrota total do regime de Kiev e planeja guerra com a Rússia por Drago Bosnik. À medida que as forças do regime de Kiev sofrem perdas massivas em toda a linha de frente, as tensões cada vez maiores em outras regiões do mundo e as esperadas mudanças geopolíticas nos Estados Unidos tornam as perspectivas do regime de Kiev mais sombrias a cada dia. Os belicistas em Washington estão desesperados para começar uma guerra que possam vencer em algum lugar. E está cada vez mais claro que este não é o caso do conflito ucraniano orquestrado pela OTAN. Assim, o Ocidente político continua aumentando as tensões em outros lugares. A região da Ásia-Pacífico, cada vez mais disputada, é um possível campo de batalha, mas também é uma mordida muito grande por enquanto. É por isso que estamos vendo o Oriente Médio alvo de desestabilização dos Estados Unidos e seus vassalos e estados satélites pela enésima vez. No entanto, o potencial de escalada na Europa certamente não está esgotado. Muito pelo contrário, a OTAN está apenas começando. Ou seja, a Ucrânia é apenas um episódio do confronto mais amplo entre a Rússia e a OTAN e que esta última vem planejando há décadas. Para esse fim, os Estados Unidos estão usando países endemicamente russofóbicos como futura bucha de canhão. Infelizmente, a Polônia está na vanguarda da militarização massiva na Europa Oriental. Agora mesmo, Varsóvia está fazendo planos de guerra que contam com a derrota total do regime de Kiev. Várias fontes relatam que as perdas crescentes das forças da junta de Kiev no Oblast de Kursk e no Donbass são ainda mais exacerbadas pela capacidade do Ocidente político de sustentar o funcionamento do regime de Kiev por meio de injeções financeiras contínuas. E de fato é altamente improvável que a União Europeia consiga ou esteja disposta a fornecer centenas de bilhões de euros à junta de Kiev se a mudança política nos Estados Unidos interromper o fluxo de dinheiro americano. A Polônia parece estar se preparando para essa exata eventualidade, com seu alto comando já planejando um futuro conflito com a Rússia. O general Rajmund Andrzej Sysak, ex-chefe do Estado-Maior polonês, acha que esse é o cenário mais provável e que é uma nova política de dissuasão contra Moscou após uma tomada russa da Ucrânia. Rajmund serviu na posição mais alta das Forças Armadas polonesas de 2018 a 2023, então ele certamente está ciente da situação real nas linhas de frente na Ucrânia. De acordo com forças militares, ele é bastante beligerante em relação ao Kremlin, insistindo na prontidão da Polônia para a batalha. Após uma vitória russa na Ucrânia, teríamos uma divisão russa em Lviv, uma em Brest e uma em Grodno. Se eles atacarem até mesmo uma polegada do território lituânico, a resposta virá imediatamente, não no primeiro dia, mas no primeiro minuto. Atingiremos todos os alvos estratégicos em um raio de 300 km. Atacaremos São Petersburgo diretamente. Ele insistiu, acrescentando: a Polônia deve tomar a iniciativa, a Rússia deve perceber que um ataque à Polônia ou aos países bálticos também significaria seu fim. Essa é a única maneira de dissuadir o Kremlin de tal agressão. Andrzej Sysak também afirmou que Varsóvia está adquirindo 800 mísseis com alcance de 900 km para esse fim, embora ele não tenha explicado que tipo de míssil. No entanto, no momento, a Polônia está de fato adquirindo um grande número de sistemas sul-coreanos K-239, K-239 Shinmun e HIMARS de fabricação americana. O que se sabe até agora é que Varsóvia planeja comprar mais de 500 HIMARS e exatamente 288 lançadores Shinmun, junto com dezenas de milhares de foguetes para cada um, cerca de 23 mil para MLRS sul-coreano. No entanto, o complexo industrial militar dos Estados Unidos não é capaz de entregar tantos sistemas dentro do escopo do contrato, o que significa que é altamente improvável que veremos centenas de lançadores HIMARS em serviço polonês em breve. Além disso, nenhum míssil com alcance de 900 km está disponível para esses sistemas. Em sua variante mais avançada, o ATACMS tem um alcance máximo de 300 km, enquanto o mais recente, Precision Strike Missile, PRSM, que supostamente entrou em serviço apenas em dezembro de 2023, e está disponível apenas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, tem um alcance máximo de 500 km, embora seja significativamente superior ao ATACMS. Esse míssil ainda não está amplamente implantado. O Pentágono afirma que as futuras variantes do PRSM terão um alcance de até 1.000 km, embora não esteja claro em que ponto esta versão estará pronta. A declaração de Andrzej Sysak poderia ter se referido a este míssil, embora esteja claro que isso é apenas um baque no peito
pois mesmo se a Polônia tivesse centenas desses mísseis, ainda seria uma fração do arsenal da Rússia de milhares de sistemas de mísseis, como o agora lendário Iskander, em várias variantes. Também deve ser notado que o Iskander-M está agora sendo utilizado para atingir alvos em alcance de até 1.000 km, com uma capacidade muito real que os militares russos não precisam esperar por anos e não precisam comprar de ninguém, já que Moscou tem uma base militar industrial doméstica de classe mundial que pode fornecer tais tecnologias de forma completamente independente. Tudo isso sem sequer considerar o fato de que o arsenal estratégico da Rússia é mais do que suficiente para obliterar toda a Polônia em minutos. Então seria sensato para Andrzej Sysak e seus sucessores dar um passo para trás e pensar sobre as consequências de fazer tais ameaças a uma superpotência global. Sem mencionar que Varsóvia não é militarmente mais poderoso do que o regime de Kiev, mas obteve centenas de bilhões em chamada ajuda militar, mas sem sucesso. Isto está claramente implícito no próprio fato de que o antigo chefe de Estado-Maior polonês disse tudo isto na conferência defendendo os países bálticos em Vilnius, na Lituânia. É um indicador claro de que o ocidente político está ciente do desempenho real de seus fantoches. Caso contrário, eles não estariam planejando uma defesa do Báltico. Os planos de guerra da Polônia estão em andamento há algum tempo, mas parecem ser mais semelhantes a equipar um colete suicida do que a uma estratégia militar viável. O domínio russo em campos como artilharia e sistemas de ataque de longo alcance indicam como um conflito com seus militares se desenrolaria, sem mencionar que seria sem luvas para o Kremlin qualquer tipo de confronto direto com as forças da OTAN, especialmente aqueles que são endemicamente russofóbicos. Polônia e os estados bálticos em particular. O suporte que o cartel de extorsão mais vil do mundo fornece ao regime de Kiev, especialmente em termos de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, seria severamente interrompido, ou mesmo negado inteiramente pelos militares russos, o que significa que os militares poloneses ficariam efetivamente cegos em tal conflito. Isso aumentaria muito as baixas para a OTAN, que é precisamente o motivo pelo qual seus oficiais militares de alto escalão estão se planejando para tal eventualidade. Além disso, os militares russos não teriam que enviar nenhuma tropa terrestre para lutar em tal guerra, mas poderiam se concentrar inteiramente em entregar ataques de precisão pontual em distâncias que a Polônia simplesmente não consegue igualar. De qualquer forma, Varsóvia está se preparando para tomar o lugar do regime de Kiev, uma posição estratégica extremamente desfavorável sobre a qual até mesmo alguns ex-oficiais militares poloneses de alto escalão estão alertando. A Rússia não nos surpreenderá. A OTAN iniciou o maior exercício nuclear dos últimos 10 anos, com 2.000 militares preparados. A OTAN iniciou mais uma edição de seu exercício nuclear anual, Steadfast 1, em meio a tensões crescentes com a Rússia. O treinamento, que envolve cerca de 2.000 militares e 60 aeronaves de 13 nações, tem como objetivo garantir que a aliança esteja preparada para responder a qualquer ameaça nuclear. Este ano, o exercício está sendo liderado pela Bélgica e pela Holanda, com atividades realizadas principalmente no Mar do Norte, a cerca de 900 km da Rússia. A escalada nas relações entre a Rússia e o Ocidente é um dos principais motivos por trás da intensificação da prontidão nuclear da OTAN. As recentes mudanças na doutrina nuclear russa, anunciadas pelo presidente Vladimir Putin, trouxeram novos riscos ao cenário de segurança global. Tradicionalmente, a Rússia reservava o uso de armas nucleares para casos de ameaças existenciais diretas ao Estado. No entanto, as novas diretrizes de Putin ampliaram os critérios para o uso dessas armas, incluindo ataques convencionais ou cibernéticos, que comprometam a soberania russa ou até mesmo a de seus aliados, como a Bielorrússia. Essas mudanças reduziram o limiar para o uso de armas nucleares, permitindo que a Rússia recorra ao seu arsenal nuclear em resposta a uma gama mais ampla de cenários. O apoio crescente do Ocidente à Ucrânia, especialmente com o fornecimento de armas de longo alcance, também tem sido um fator de preocupação para Moscou. Ataques ucranianos bem-sucedidos, como o ataque à base naval de Sevastopol, demonstraram que as linhas vermelhas da Rússia estão sendo testadas, desafiando sua dissuasão. Frente às ameaças russas, a OTAN busca reforçar sua capacidade de resposta nuclear com um Steadfast 1. Apesar das retóricas frequentes de Putin, a aliança liderada pelos Estados Unidos afirma não ter observado mudanças significativas na postura nuclear russa, o que sugere que as ameaças até o momento servem mais como uma ferramenta de pressão política do que uma preparação para um ataque iminente. Mesmo assim, os exercícios da OTAN garantem que a aliança esteja pronta para qualquer eventualidade, mantendo a credibilidade de sua dissuasão nuclear. Segundo Angus Lapsley, secretário-geral assistente da aliança, está atenta não apenas à Rússia, mas também ao aumento das capacidades nucleares de outras potências, como a China, Coreia do Norte e o Irã.
O exercício STEADFAST-1, portanto, é parte de um esforço mais amplo para manter a prontidão nuclear da OTAN em um cenário global cada vez mais complexo. A revisão da doutrina nuclear russa sinaliza um endurecimento na postura de Moscou, especialmente à medida que a guerra na Ucrânia continua. A ajuda militar ocidental à Ucrânia, com armas avançadas como mísseis Storm Shadow britânico, tem forçado a Rússia a reconsiderar suas estratégias de defesa. A ameaça russa de qualquer ataque convencional em território reconhecido como russo, com apoio de uma potência nuclear, será considerada uma agressão conjunta, visa desincentivar o Ocidente de apoiar a Ucrânia de maneira mais direta. No entanto, a probabilidade de um ataque nuclear direto permanece baixa. O cenário mais provável envolve uma intensificação dos ataques convencionais e o uso de drones e mísseis entre a Rússia e a Ucrânia. A OTAN, por sua vez, continua monitorando a situação em perto, pronto para responder a qualquer nova escalada. Com o exercício STEADFAST-1, a OTAN demonstra a disposição de se manter preparada para quaisquer ameaças nucleares, em especial diante das recentes mudanças na doutrina militar russa. A aliança reforça a dissuasão nuclear em um momento crítico, enquanto as tensões entre a Rússia e o Ocidente continuam a mudar o cenário global de segurança. O exercício anual é uma mensagem clara de que, apesar das retóricas nucleares de Putin, a OTAN não permitirá que essas ameaças definam sua política de defesa. Irã acumula urânio com pureza de 83,7% e se prepara para construir sua primeira bomba nuclear. A operação estratégica para reduzir o prejuízo com os Estados Unidos e outros países preocupados com sua gigantesca potência militar. Nos últimos anos, o debate sobre o programa nuclear do Irã tem se intensificado, especialmente após as declarações do líder supremo Ali Khamenei. Ele havia afirmado que o programa nuclear do país não tinha como objetivo o desenvolvimento de armas nucleares, mas sim a produção de energia limpa. No entanto, essa afirmação levanta questões sobre a veracidade das intenções do Irã e os reais objetivos desse programa nuclear. A ideia de que o Irã está apenas buscando energia nuclear pacífica é, em muitos aspectos, uma jogada estratégica. Essa narrativa pode ser uma tentativa de reduzir as tensões com os Estados Unidos e outros países preocupados com o potencial militar do programa nuclear iraniano. O Irã tem enfrentado sanções econômicas severas e pressão internacional, especialmente de potências como os Estados Unidos e a Rússia, que temem a proliferação nuclear na região. A Arábia Saudita, por exemplo, deixou claro que se o Irã desenvolver arma nuclear, também o fará. Atualmente, o Irã já acumula urânio com pureza de 83,7% de urânio 235, muito próximo do nível necessário para a fabricação de armas nucleares, que é de 90%. Esse enriquecimento é complexo e envolve mais de 10 mil centrífugas que processam urânio utilizando o gás hexafluoreto. O processo de enriquecimento pode ser comparado com a peneiração de areia, onde o material menos desejado é descartado, resultando em um produto final altamente puro. Centrífugas de diferentes tamanhos, que variam entre 40 centímetros e 2 metros de altura, são utilizadas. Os equipamentos americanos, por outro lado, são significativamente mais eficientes, com até 12 metros de altura. O processo de centrifugação permite a separação do urânio 235 do urânio 238, maximizando a pureza do urânio enriquecido. O urânio que não é utilizado pode ser empregado em projéteis como munições de urânio empobrecido, que são eficazes contra blindagens. O Irã está enriquecendo urânio, se preparando para a construção de sua primeira bomba nuclear. Isso envolve a produção de urânio enriquecido e a criação de uma doutrina nuclear que define como e quando essas armas seriam utilizadas. Uma doutrina nuclear é essencial para qualquer país que deseje manter um arsenal nuclear. Os parlamentares iranianos estão agora discutindo os passos necessários para estabelecer essa doutrina, definir como o Irã utilizará suas armas nucleares em caso de ataque ou ameaça, determinar quais tipos de mísseis e armamentos serão desenvolvidos e como serão utilizados, estabelecer uma estratégia de dissuasão similar da Coreia do Norte, onde a posse de armas nucleares impede ataques de adversários. A construção de uma bomba nuclear pelo Irã teria sérias consequências para a estabilidade do Oriente Médio. A possibilidade de Irã nuclear pode levar a uma corrida armamentista na região, onde outros países como a Arábia Saudita poderão se sentir obrigados a seguir o mesmo caminho. A construção de uma bomba nuclear é repleta de desafios.
além da necessidade de tecnologia avançada e investimentos significativos, o Irã também enfrenta a pressão internacional e os riscos de sanções adicionais. O Irã já enfrentou sanções econômicas severas por suas atividades nucleares. Se o país continuar a avançar em seu programa nuclear, é provável que enfrente um aumento das sanções e isolamento internacional. Além das sanções, há o risco de ação militar. Israel, em particular, tem uma política de não permitir que o Irã adquira armas nucleares e pode considerar ataques preventivos se acreditar que o programa nuclear do Irã está avançando rapidamente. O país está em uma encruzilhada crítica em seu programa nuclear. Enquanto avança em direção à construção de uma bomba nuclear, o país deve equilibrar suas ambições com as realidades políticas e militares da região. A criação de uma doutrina nuclear clara e a capacidade de enriquecer urânio a níveis elevados são passos significativos, mas também trazem riscos de conflitos e sanções internacionais. Exército dos Estados Unidos intensifica a defesa do Pacífico, posicionando mísseis Typhoon a 13 mil quilômetros de distância, ameaçando a estabilidade com os chineses e reforçando a segurança em Taiwan e na Ásia. O Exército dos Estados Unidos realizaram uma movimentação estratégica significativa ao posicionar o sistema de lançadores de mísseis Typhoon nas Filipinas. Essa manobra é vista como uma resposta direta à crescente influência militar da China na região do Pacífico, aumentando as tensões entre as potências. A localização desses lançadores permite aos Estados Unidos atingir alvos dentro do território chinês, o que gera debate geopolítico sobre o impacto dessa decisão no equilíbrio de poder na Ásia. A capacidade desse sistema, que varia de 800 a 2.800 km de alcance, oferece aos Estados Unidos uma vantagem estratégica crucial, especialmente em cenário de potencial conflito envolvendo Taiwan. Essa é uma área de constantes atritos entre a China e os Estados Unidos, e a presença de detalhes nas Filipinas serve como uma medida de dissuasão, reforçando a prontidão dos Estados Unidos para responder a quaisquer movimento agressivo chinês. O sistema de lançadores de mísseis Typhoon, a edição recente ao arsenal do Exército dos Estados Unidos, passou por testes rigorosos durante o exercício militar Balikatan, realizado em abril de 2024 em parceria com as Forças Armadas Filipinas. Esses testes foram fundamentais para mostrar o poder de fogo e a mobilidade do Typhoon. O sistema foi transportado da base conjunta de Lewis McChord nos Estados Unidos até Luzon, nas Filipinas, cobrindo uma distância de mais de 13 mil quilômetros. Mesmo com menos de um ano de operação, o Typhoon já se posiciona como peça-chave na estratégia dos Estados Unidos no Pacífico. Após o exercício Balikatan, os lançadores permaneceram nas Filipinas, uma decisão que rapidamente atraiu a atenção da China. O governo chinês expressou preocupações sobre a estabilidade da região, com o ministro da Defesa chinês Dong Hun, afirmando que a presença de sistemas americanos prejudica severamente a segurança e a estabilidade regionais. O Typhoon se destaca por sua mobilidade e flexibilidade, ao contrário do sistema de mísseis russos e chineses como o Iskander e o Dongfeng 21C. O Typhoon pode operar em múltiplos cenários sem a necessidade de apoio aéreo contínuo. Isso permite aos Estados Unidos uma resposta rápida e precisa, sem depender de locais de lançamento fixos, que se traduz em maior flexibilidade operacional. O Exército dos Estados Unidos planeja expandir o uso do sistema Typhoon, com a previsão de até 5 baterias operacionais até 2028. Essa expansão reforça a importância do sistema para manter o equilíbrio de poder no Pacífico. Enquanto as tensões com a China aumentam, a decisão de manter os lançadores Typhoon nas Filipinas reflete a postura militar mais agressiva dos Estados Unidos na região do Ásia-Pacífico. O Typhoon oferece aos Estados Unidos uma vantagem comparativa em termos de alcance e precisão, permitindo maior liberdade de manobra frente aos seus rivais estratégicos, especialmente no possível conflito envolvendo Taiwan. Rússia lança sexto submarino da classe Kilo 2 para a frota do Pacífico em meio à crescente modernização naval. A Marinha Russa celebrou nas instalações do estaleiro OCK Admiralty o lançamento do submarino de ataque da classe Kilo, projeto 636.3, chamado Yakutsky. O evento foi liderado por Igor
Mukai Metshin, vice-comandante da Marinha da Federação Russa, em nome do comandante-chefe da instituição, o Yakutsk, cuja construção teve início em 2021, é o sexto submarino desta classe a ser incorporado na frota do Pacífico, e o 12º da linha Kilo 2. A nova unidade se juntará a outros submarinos já operacionais como Petro, Pavlovsky, Kamchatsky, Volkhov, Magadan, Ufa e Mosaiski. Em seu discurso, Mukai Metshin destacou a importância estratégica da entrega. Estamos lançando o sexto submarino para a frota do Pacífico, concluindo a construção planejada de 6 navios. Os submarinos do projeto 636 são equipados com armas de alta precisão, capazes de realizar missões complexas em várias áreas oceânicas. Além disso, Andrei Bistrov, diretor-geral interino dos estaleiros OAO Admiralty, ressaltou o compromisso da empresa com a Marinha Russa. Estamos concluindo uma série, mais 5 navios já entregues, falam da seriedade do nosso trabalho. Novos contratos estão a caminho, garantindo que continuemos a ser o centro da construção de submarinos não nucleares no país. A classe Kilo 2 é uma versão aprimorada dos submarinos desenvolvidos durante a era soviética, agora equipada com mísseis Kalib PL, SS N-27 Silver e torpedos de 533 mm, além de melhorias significativas da furtividade e alcance. Essas características aumentam sua capacidade de missão de combate naval e defesa costeira. Nas próximas semanas, o Yakutsk passará por fase de finalização de sistemas, testes em porto e no mar, até que esteja pronto para ser entregue à frota do Pacífico. Este processo será semelhante ao de seus antecessores, sendo o mais recente deles o Mosaiski. Atualmente, os estaleiros OCK Admiralty têm mais de 2 submarinos da classe Kilo 2 em construção. O Petro Zavodsky e o Maripol, que fazem parte de um contrato que finalizará a produção desta série. Malásia avança na compra de caças F-18CD da Força Aérea do Kuwait, mas depende de autorização dos Estados Unidos para finalizar a negociação. A Força Aérea da Malásia busca avançar na compra de caças F-18CD Hornet da Força Aérea do Kuwait, mas a negociação depende da aprovação dos Estados Unidos. As aeronaves kuwaitianas ainda têm muitas horas de voo disponíveis, o que as torna atrativas em comparação com os modelos atualmente em operação na frota da Malásia. Segundo o ministro de Defesa malaio, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, o Kuwait respondeu positivamente ao pedido, mas a aquisição só poderá ocorrer após a liberação do país fornecedor e quando os novos caças que substituirão os F-18 forem entregues ao Kuwait. A Força Aérea do Kuwait possui 39 unidades dos caças F-18 que serão substituídas pelos modelos FA-18 Super Hornet e Eurofighter Typhoon. Apesar de ainda não haver um cronograma definido para a substituição, tem foi abordado durante a visita à delegação malaia ao Kuwait, que expressou concordância com as condições estabelecidas. A compra dos F-18CD é vista como uma medida temporária para a Malásia, que planeja adquirir novos aeronaves de combate multi-role. No entanto, restrições orçamentárias têm dificultado esse processo, levando o país a descartar opções como Rafale, o Typhoon e até o Super Hornet em momentos anteriores. O ministro da Defesa da Malásia destacou a importância da negociação, dada a crescente tensão no mar do sul da China. Caso o acordo não seja concluído, a Malásia teria que reformular seu processo de aquisição, que poderia levar mais de 3 anos para ser finalizado.
Com 500 embarcações, o setor marítimo do Brasil se torna a sexta maior frota de bandeira nacional, atraindo bilhões em novos contratos. O setor de apoio marítimo brasileiro está em plena ascensão, com a frota prevista para atingir 500 embarcações até o final de 2024. Esse crescimento é impulsionado por bilhões em novos contratos e investimentos estratégicos, colocando o Brasil como dono da sexta maior frota de bandeira nacional do mundo. As embarcações altamente sofisticadas estão aptas a operar em águas rasas e ultraprofundas, reforçando a importância do país no cenário global de navegação offshore. O crescimento do setor não aconteceu por acaso. Investimentos de mais de 10 bilhões, principalmente através do Fundo da Marinha Mercante, foram cruciais para modernizar e ampliar a frota brasileira. Esses recursos permitiram a construção de embarcações tecnológicas capazes de enfrentar desafios nas águas profundas das bacias petrolíferas. Além disso, a Petrobras teve um papel vital nesse processo, retomando licitações importantes, como a recente contratação de 12 plataformas Supply Vessels PSVS, com contratos de até 12 anos. A exigência de 40% de conteúdo local nessas contratações ajudou a fortalecer a indústria nacional, contribuindo para a geração de empregos e novos negócios. Após enfrentar uma crise severa entre 2014 e 2019, quando a frota caiu de 500 para 230 embarcações, o setor de apoio marítimo se recuperou de forma sólida. Atualmente, o número de embarcações em operação já está próximo de 450. A expectativa é que atinja 500 até o final de 2024. Esse número coloca o Brasil entre os maiores do mundo em termos de frota de apoio marítimo. As embarcações brasileiras têm se destacado por sua capacidade de operar em diferentes condições marítimas, tanto em águas rasas quanto ultraprofundas. Isso é essencial, principalmente porque 97% da produção de petróleo e gás do Brasil ocorre em campos marítimos, o que torna o apoio dessas embarcações indispensável para a cadeia produtiva. Mesmo com um cenário promissor, o setor de apoio marítimo brasileiro enfrenta desafios importantes. Um dos principais problemas é a falta de mão de obra qualificada para operar a frota em expansão. A escassez de tripulantes altamente capacitados tem gerado preocupações entre as empresas do setor. A Marinha do Brasil já está emplenhando as vagas nas escolas de formação. E as empresas sugerem a criação de cursos rápidos para recertificação de profissionais. Outro ponto de atenção é a reforma tributária, que pode impactar a competitividade da bandeira brasileira. Clique Petróleo e Gás destaca ainda que o projeto de lei PLP 68/2024, que tramita no Senado, inclui emendas que buscam proteger os incentivos fiscais para a construção de embarcações no Brasil. No entanto, o setor ainda aguarda uma decisão definitiva do Legislativo para garantir a continuidade desses incentivos. Com a crescente demanda por petróleo e gás, os incentivos da Petrobras continuarão a aquecer o setor nos próximos anos. A estatal projeta investir 2,5 bilhões até 2030, com a contratação de até 38 novas embarcações de apoio offshore. Entre elas estão a PSVS, OSRVS e RSVS, o que deve gerar novas oportunidades para empresas brasileiras. Além do setor de petróleo, há também um enorme potencial no setor de energia eólica offshore. Ainda em fase inicial, essa indústria representa uma nova fronteira para o apoio marítimo do Brasil. À medida que projetos de parque eólico no mar avançam, a demanda por embarcações especializadas tende a crescer, criando mais oportunidades de expansão. Algumas empresas têm se destacado no mercado de apoio marítimo. A Abram Offshore, Alfa Nave, do grupo americano Edson Schultz, lidera o setor com 75 embarcações em operação. A CBO, que expandiu sua frota para 45 embarcações, é outra gigante do mercado que se posiciona como a segunda maior do Brasil. Já a Camorim, que investiu 200 milhões na construção de novos rebocadores, também se prepara para uma fase de expansão.
Revelado no Brasil um estoque quase infinito de ouro azul, tesouro escondido nas jazidas brasileiras, atrai investimentos bilionários e promete transformar o país em um gigante da mineração. O Brasil descobre um tesouro escondido, o ouro azul. Esse recurso valiosíssimo, também conhecido como cobalto, está no centro da corrida global por novas tecnologias e energias limpas, com um estoque quase infinito. O país atrai os olhos de investidores internacionais que enxergam nas suas minas de cobalto a chave para o futuro da indústria tecnológica e de mobilidade elétrica. Mas o que faz o Brasil um novo protagonista nesse mercado bilionário? Pergunta. Prepare-se para entender como o ouro azul pode transformar o Brasil em gigante de mineração e desenvolvimento tecnológico. Nos últimos anos, o cobalto tem desempenhado um papel crucial em várias indústrias, desde baterias de lítio até componentes de energia limpa. Ele é um recurso indispensável para o futuro, especialmente em tecnologias como veículos elétricos e produção de energia renovável. Além disso, o cobalto é amplamente utilizado em ferramentas industriais, aço rápido, airbags, ímãs, tintas e até aplicações militares. Suas variadas aplicações tornam o cobalto fundamental para a economia global, impulsionando a busca por novas reservas. Essa demanda crescente pelo ouro azul está diretamente ligada ao aumento do consumo em tecnologias sustentáveis. Em 2017, a demanda global de cobalto era de 71 mil toneladas e, segundo previsões, esse número deve saltar para 222 mil toneladas até 2025. O crescimento do setor de veículos elétricos tem sido um fator crucial para essa expansão. Em 2022, a demanda por cobalto para veículos elétricos cresceu 60%, tornando o metal cada vez mais valioso. Com isso, países como o Brasil estão sendo cada vez mais procurados por investidores que visam explorar as minas de cobalto. No entanto, a mineração de cobalto enfrenta desafios ambientais e sociais. A poluição gerada, além de práticas de trabalho análogas à escravidão e exploração infantil, afetam a imagem desse recurso, mas o que mais preocupa é o fato de que, mesmo com a crescente demanda, o cobalto é um recurso finito. A transição para um mundo mais sustentável pode, paradoxalmente, enfrentar dificuldades devido à escassez de minerais como o cobalto. Diante desses problemas, o Brasil surge como uma alternativa promissora para garantir o abastecimento global do cobalto. O país possui vastas reservas de cobalto que, se exploradas de maneira responsável, pode ajudar a suprimir a demanda crescente. Diversas empresas internacionais já demonstraram interesse em investir na mineração brasileira, o que pode colocar o Brasil em destaque no cenário mundial de mineração de cobalto. Em 2023, o subsecretário de Estado para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente dos Estados Unidos, José Fernandes, anunciou que os Estados Unidos têm planos de investir na extração de cobalto no Brasil. Segundo Fernandes, é fundamental expandir a produção em países democráticos, já que 80% da mineração de cobalto ocorre em autocracias como a China. Os Estados Unidos buscam diminuir a dependência dessas regiões e fortalecer sua indústria por meio de investimentos em nações como o Brasil. A China, por sua vez, também tem presença no Brasil, com grandes fabricantes de veículos elétricos já instalados como a BYD e a Great Wall Motors, a TecMet, empresa brasileira no interior do Piauí, recebeu $25 milhões da agência governamental americana para expandir a mineração de cobalto e níquel. Esses investimentos mostram que o quanto o Brasil está se tornando central na corrida pelo ouro azul. Com o Brasil em ascensão como potência de fornecimento de cobalto, empresas internacionais como as britânicas Brasília, Nikkei, já planejam grandes projetos de mineração no país. Em 2023, a empresa anunciou investimento de $6 bilhões no Piauí para ampliar sua produção de níquel e cobalto. O objetivo é produzir 25 mil toneladas de níquel e 800 toneladas de cobalto por ano até 2027. Uma quantidade significativa que ajudará a suprir a parte da demanda global. Outra empresa australiana, Gervois Global, também está de olho no Brasil e planeja reabrir uma refinaria de cobalto em São Paulo. A meta inicial é produzir 10 mil toneladas métricas de níquel e 2 mil de cobalto por ano. Esses novos empreendimentos ressaltam o potencial do Brasil para se destacar no mercado global de mineração de cobalto e consolidar sua posição como uma fonte alternativa de fornecimento. Assim, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar como um player crucial na corrida pelo ouro azul, com grandes reservas de investimentos internacionais e foco no desenvolvimento de novas tecnologias. O país pode ser
uma peça-chave na transição para a economia de baixo carbono e um futuro sustentável. Contudo, é essencial garantir que essa exploração ocorra de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e os direitos trabalhistas. China aumenta a pressão militar sobre Taiwan e atrai a atenção dos Estados Unidos. Após exercícios militares desta segunda-feira, 14 de 10 de 2024, o exército da China prometeu mais medidas contra Taiwan se necessário. Em um aviso contra atos separatistas, essa ação atraiu condenação dos governos taiwaneses e dos Estados Unidos. Taiwan é uma ilha democraticamente governada. Estava se preparando para exercícios militares após o discurso do presidente Lai Ching-te. As falas do presidente foram condenadas por Pequim por afirmar que a China não tem o direito de representar Taiwan. Lai asseverou que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. O comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular da China declarou que os exercícios Joint Eastward 024B ocorreram no Estreito de Taiwan e áreas do norte, sul e leste da ilha. Após o anúncio de sua conclusão, o Ministério da Defesa da China avisou que esses exercícios não eram uma repetição dos anteriores, mas um aumento na pressão contra a independência de Taiwan, alertando que mais exercícios poderiam ocorrer. Segundo o comando, os exercícios são um severo aviso aos atos separatistas das forças de independência de Taiwan e são necessários para salvaguardar a soberania do Estado e a unidade nacional. As ações do Exército de Libertação Popular da China serão impulsionadas ainda mais com cada provocação de independência de Taiwan, até que a questão de Taiwan seja completamente resolvida, ressaltou a pasta no comunicado. Ainda assim, não foram anunciados datas para novos exercícios em larga escala. O governo divulgou um mapa destacando novas áreas ao redor de Taiwan onde os exercícios ocorreram. Segundo a reportagem da CNN, o Pentágono criticou duramente os exercícios militares chineses, chamando-os de desestabilizadores, irresponsáveis e desproporcionais. O Pentágono criticou duramente os exercícios militares, dizendo que são desestabilizadores. Esta operação de pressão militar é irresponsável, desproporcional e desestabilizadora, comentou o porta-voz do Pentágono, Major-General da Força Aérea, Patrick Wade, em comunicado oficial. Sukhoi 30. Um Sukhoi 30 da Força Aérea Russa exibe poder devastador, destruição total ao perfurar até concreto. Segundo o projetista-chefe do programa Su-30, as capacidades da Força Aérea Russa com o caça Su-30 SM-2 avançaram consideravelmente. Ele tem quase o dobro de alcance de detecção em comparação com o modelo Su-30 SM anterior. Oleg Pankov, projetista-chefe do programa Su-30, detalhou as melhorias em uma entrevista concedida ao canal de televisão Zvezda, destacando o radar aprimorado do avião e o novo sistema de armamento. Pankov destacou que o Su-30 SM-2 agora está equipado com armas de longo alcance, integradas, utilizando quase todas as armas avançadas do arsenal russo. Quase dobramos o alcance de detecção, em comparação com o Su-30 SM, tanto para alvos terrestres quanto aéreos, disse Pankov. O novo radar e os novos sistemas de armas do Su-30 SM-2 permitem que os pilotos russos combatam efetivamente os sistemas avançados de defesa antiaérea, como os mísseis Patriot dos Estados Unidos.
Pankov se referiu a uma recente demonstração das capacidades da aeronave, na qual uma unidade militar atacou com sucesso um sistema Patriot apenas 3 dias após receber o caça atualizado. O canal de televisão Zvezda também exibiu imagens inéditas de teste com bombas perfurantes de concreto lançadas pelo Su-30 SM-2. Essas bombas penetram no solo antes de detonar, demonstrando as capacidades avançadas de ataque e precisão da aeronave. O exército russo recebeu seu primeiro lote de caças pesados Su-30 SM-2 no final de 2022, na época Vijay K. Thakur, veterano da Força Aérea Indiana e especialista na indústria de defesa russa, apontou que a variante modernizada, inicialmente chamada Su-30 SMD e agora designada Su-30 SM-2, incorporou as lições operacionais aprendidas pela Força Aérea Russa durante sua campanha aérea na Síria. Thakur mencionou que o Su-30 SM-2 visava unificar a família Su-30 com a série Su-35 para minimizar os custos de logística e manutenção. Ele observou que o Su-30 SM-2 poderia implantar uma gama completa de armas de alta precisão, contemporâneas e futuras, ar e à superfície, incluindo as bombas planadoras cabe 250 mísseis à superfície X-59 e MK2. Essas melhorias refletem os esforços contínuos da Rússia para aprimorar suas capacidades de combate aéreo e manter sua vantagem na guerra moderna. Com seu radar avançado e armamento, o Su-30 SM-2 representa um avanço significativo para a Força Aérea Russa. O projetista-chefe do programa Su-30 declarou que a família de caça Su-30 receberá novos motores semelhantes aos instalados nos aviões Su-35 e Su-57 no ano que vem. As melhorias aumentarão a velocidade de subida, o raio de curva e a vida útil dos motores. Espera-se que a produção em série desses novos motores comece no próximo ano. Atualmente, o Su-30, equipado com esses novos motores, está sendo testado. Ao mesmo tempo, a variação, um novo motor, o AL-41FS1, representa uma melhoria substancial em relação ao motor AL-31FP do Su-30. Ele oferece um aumento de 16% no empuxo máximo, atingindo 14.500 kgf, e oferece o dobro de vida útil, 4.000 horas, mantendo o mesmo peso em dimensões que seu antecessor. O motor AL-41FS1 também melhorará a geração de energia elétrica, permitindo a integração de sistemas de radar de guerra eletrônica mais potentes do Su-30 SM-2. O radar Iris, aprimorado dessa variante, amplia ainda mais o alcance de detecção de alvos aéreos e terrestres, já que o Su-30 SM-2 já foi equipado com motores avançados. Em notícias relacionadas, os meios de comunicação russos também afirmaram que os pilotos do caça Su-30 desenvolveram táticas de combate especializadas para enfrentar o caça F-16, que se espera que os países ocidentais forneçam à Ucrânia. Os pilotos russos acreditam que os F-16 vão representar uma ameaça significativa em cenário de combate. Os pilotos russos estudaram a fundo as características aerodinâmicas do F-16. Elas não mudaram e continuam consistentes com o design monomotor. Eles aparecerão e tudo bem, haverá um novo alvo, e daí? Pergunta. Estamos até provavelmente esperando que eles apareçam, disse o navegador do avião Su-30SM. Os pilotos russos estão confiantes em sua capacidade de enfrentar os F-16 em combates aéreos próximos. Nos quais acredito que pode explorar os pontos fracos da aeronave e obter vantagem. No geral, suas características aerodinâmicas não mudaram. É o mesmo avião monomotor, conhecendo seus pontos fortes e fracos, e quando encontramos os F-16 em combate aéreo próximo, vamos colocá-lo em condições onde somos príncipes e ele não é ninguém, declarou o comandante adjunto do grupo especial de caças. Tanto pilotos russos, novatos quanto experientes, participam constantemente de sessões de treinamento para se preparar para situações de combate, incluindo possíveis encontros com aeronaves americanas. O subcomandante ressaltou que, embora os pilotos estejam cientes da possibilidade de
táticas enganosas emboscadas do F-16. Eles estão confiantes de que suas aeronaves superam o F-16 em termos de manobrabilidade, armamento e sistemas de mira. Os sistemas avançados de suas aeronaves, combinados com uma ampla preparação e desenvolvimento tático, garantem que estão bem preparados para qualquer possível confronto.